Senhor Deus e Pai de toda a eternidade, Deus maravilhoso, bendito, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de aqui reunirmos mais uma vez. Pedimos que Nome o de Espírito nos Jesus. direcione, nos dando condição, ó Deus, de entender o que aqui foi ministrado e que Nome de esta Jesus. disciplina venha a ser útil para as nossas vidas na caminhada com o Senhor e, acima de tudo, ó Pai, naquilo que o Senhor nos confiou em nosso ministério. Seja com cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos estudando a matéria de hermenêutica, que é a arte de interpretar texto. Nós tivemos alguns dias sem aula devido a algumas dificuldades. Um dia foi pela insuficiência de aluno e a outra é porque eu estive bastante gripado e com bastante dificuldade para poder até estar na igreja. Nós paramos não conseguimos terminar a última unidade, a primeira unidade. Paramos no último capítulo da primeira unidade, no capítulo 5. E como os demais capítulos, se os irmãos leram o livro, os irmãos vão observar que ele aborda algumas coisas repetitivas e ele é mais uma questão histórica no desenvolvimento da hermenêutica. Eu vou fazer o possível para que os irmãos não percam o conteúdo do livro, mas vou explicar mais rápido. Eu não vou preocupar em agarrar em detalhes, porque a menos que você lê alguma coisa e tenha interesse, você pede a palavra e participe e vê a dúvida que você tem, que tentaremos esclarecer. Já buscaremos o máximo para adiantar essa matéria, para conseguirmos iniciar o nosso outro livro no início do mês que vem. Então, o capítulo 5 fala da hermenêutica bíblica na história da igreja pós-reforma aos dias atuais. Então, o pensamento do escritor, da escritora, que é uma mulher, é mostrar o que ocorreu depois da reforma nas interpretações bíblicas, que o interesse da reforma foi trazer a Bíblia novamente para a igreja, colocar a Bíblia primeiro no conhecimento do povo e na língua do povo, porque a Bíblia era apenas em latim, e dar liberdade para o povo de interpretação bíblica, que eles poderiam estudar a Bíblia e, dentro do seu contexto, buscar a interpretação adequada para a Bíblia, para não correr o risco de interpretações forçadas invencionistas. Então, o comentarista vai mostrar aqui o seguinte, que o impacto da reforma protestante provocou no mundo da época, forçou a Igreja Católica a uma reação imediata. Essa resposta ficou conhecida no Concílio contra a Reforma, que é o Concílio de Trento. E esse Concílio de Trento, vai mostrar que o concílio afirmou uma interpretação só pode ser precisa se for por meio da Igreja Católica Apostólica Romana, guardiã da Bíblia. Devido a esse tipo de pensamento que a Igreja Católica ela plantou no meio do povo ainda no século XVI, as pessoas passaram a ter aquela dificuldade ainda de estudar a Bíblia e, infelizmente, se você conhecer a fundo a história da Igreja Católica, e mesmo depois dos seus desvios, você vai observar que muitos dos nossos costumes dentro da Assembleia de Deus, algumas batistas, ainda traz resquício da Igreja Católica no nosso meio, principalmente no que diz teologia e interpretação de Bíblia. Ele vai mostrar aqui que no período pós-reforma, do século XVII ao século XVIII, surgiram bastantes desafios. Ele vai mostrar que surgiu bastante desafio no que diz respeito à hermenêutica bíblica. E ele vai mostrar que três períodos para melhor compreensão da interpretação da Bíblia. Houve três períodos que trouxe uma melhor compreensão naquilo que dizia a interpretação das Escrituras. Mas nem todos está correto. Por exemplo, ele vai mostrar o confessionalismo. Ele vai falar que, nesse período do confessionalismo, o grande desafio da interpretação bíblica no período pós-reforma não era deixar submeter ao domínio da tradição e da igreja. O confessionalismo foi o período proeminente das confissões. Então, ele vai mostrar que essa foi uma época de dogmatismo doutrinário. O que seria um dogmatismo doutrinário? Onde eles começaram a criar certos tipos de dogmas baseados em versículos isolados e impor sobre o povo para que o povo guardasse aquilo e acreditasse que era uma interpretação da Bíblia, como nós vemos algumas igrejas até hoje dentro do campo evangélico.
Ele vai mostrar o pietismo. Talvez você já ouviu bastante essa palavra a ver com pietismo, tem a ver com piedoso, foi um termo usado no sentido pejorativo para zombar de alguns cristãos. Isso tem a ver com a busca na interpretação das Escrituras de maneira piedosa, buscando a santidade das Escrituras. Esse grupo de pietista tinha por esse interesse buscar nas Escrituras aquilo que fala de santidade, vendo o valor da vida piedosa diante do Senhor. Então, isso causou muita coisa boa na igreja, mas também trouxe alguns prejuízos. É só nós lembrarmos aí, eu não sei quantos aqui dessa época, mas lembrarmos da Assembleia de Deus há 25 anos atrás, igrejas como a Deus de Amor, que acabou prejudicando muitas pessoas por uma suposta santidade, baseada também em versículos isolados, que causou certos problemas. Um dos exemplos que eu sempre gosto de citar é Deuteronômio 22, 5, que fala assim: o homem não pode usar roupa de mulher e nem a mulher usar roupa de homem. Aí o pensamento dias, a roupa de mulher era saia, mas na época todo mundo usava vestido, tanto o homem como a mulher. E a diferença era no tamanho, nos decotes e em um cinturão. Era a única coisa que diferenciava a roupa do homem com a roupa da mulher. Então, as pessoas com um sentido de muita piedade, é claro que eu não posso negar que antigamente, até hoje, eles fabricaram hoje ainda mais no sentido de calças que são bastante chamativas e de forma indecente. Mas também existe saias e vestido de formas indecentes. Tem a ver com quem está usando e não com o estilo da roupa. E principalmente existe hoje calças que está sendo uma vergonha no meio do mundo cristão para os homens. Então, se nós olharmos que calça é a roupa de homem, tem uns hominhos aí que as calças deles não estão sendo roupa de homem, não. Aí tem o racionalismo. Vai falar que vai tratar de uma posição filosófica, ou seja, esse pensamento do racionalismo era que só teria condição de você interpretar a Bíblia através da razão. E é claro, tudo que Deus deixou descrito na sua palavra tem a ver com a razão, porém, a Bíblia não pode ser interpretada pelo racionalismo, e sim de forma espiritual, buscando o seu contexto dentro daquilo que o escritor quis transmitir de forma cultural e principalmente de forma teológica. O que seria a forma cultural? A forma cultural são os acontecimentos que acompanhavam o escritor no seu período, como ele vivia, coisas que ele vai utilizar do seu período como escrita, talvez alguma paisagem, algum tipo de comida, e principalmente a linguagem. E o que é teológico é aquilo que você tira como espiritual para a sua vida. Então, você vai tirar uma aplicação do texto para a sua vida. Isso é forma teológica. Mas embaixo vai falar a hermenêutica moderna até o dia atual. Vai falar que desde o século XIX e o século XX, a crítica bíblica alcançou uma dimensão jamais vista antes. Enquanto nos séculos anteriores a autoria divina das Escrituras foi enfatizada, agora o foco era sua autoria humana, as circunstâncias históricas que envolvia o desenvolvimento do texto bíblico. Ou seja, baseado somente nos contextos históricos, é que essas histórias elas não teriam valores espirituais. O que esse pensamento do comentarista quer mostrar que as pessoas que se aderiu a esse tipo de interpretação, eles só utilizavam os contextos históricos. É como se a Bíblia fosse só um relato histórico e não a palavra de Deus. Isso também surgiu nesse período de pessoas que utilizou a Bíblia. Até hoje nós vemos algumas que simplesmente dizem que a Bíblia é só um relato histórico. O liberalismo teológico, nós falamos um pouco do liberalismo teológico. O liberalismo teológico vai mostrar que nesse período, alguns eruditos defendiam que a Bíblia ela contém vários graus de inspiração, sendo que os graus inferiores estavam relacionados aos detalhes históricos, enquanto os graus superiores aos relatos que têm a ver com profecias. Isso também aqui é um pensamento errado em relação às escrituras, e sendo um pensamento errado, a interpretação seria da mesma maneira do pensamento. Se a Bíblia tem dois níveis, um que é superior por ser o que trata daquilo que assim diz o Senhor,
e os relatos históricos é inferior, isso vai lhe causar uma interpretação no mesmo sentido. Então, você vai fazer partes da Bíblia que têm mais valores do que o outro. Então, isso é uma interpretação errada. O neo-ortodoxismo. Nós até falamos um pouco de dois teólogos, e principalmente de um chamado Karl Barth, que nós falamos no livro passado, no livro de Bibliologia, da maneira que ele via as Escrituras como sendo um livro que contém a palavra de Deus e não que tem a palavra de Deus. Esse período do neo-ortodoxismo, que foi o interesse de aplicar a Bíblia dentro de uma teologia analítica, essa teologia analítica era observar e tentar refutar alguns pensamentos filosóficos, porém de uma forma que não foi dando todo o valor das escrituras. E a partir do momento que, dentro desse neo-ortodoxismo, nós acreditamos que a Bíblia ela não é totalmente inspirada por Deus, ou não é totalmente a palavra de Deus, também corremos o risco de separar aquilo que é inspirado e aquilo que não é. E sendo assim, nós poderemos entrar em problemas. Por exemplo, eu já ouvi da boca de pastores, até pentecostais, que nem toda a Bíblia é inspirada, porque tem uma passagem que Paulo fala no capítulo 7, ele fala assim, da primeira carta aos Coríntios. Isso diz o Senhor, e não eu. Aí ele aborda sobre a questão do casamento, do matrimônio. E tem uma outra parte que ele fala assim, isso diz eu, e não o Senhor. Eu ouvi um barulho aí. É o meu microfone ou o microfone de alguém? Parece que parou. Ele vai dizer assim: isso diz eu e não o Senhor. Então parece que ele está colocando a sua palavra em xeque concernente às escrituras. Quando o apóstolo Paulo fala assim, isso diz o Senhor e não eu, ele está falando que isso foi coisas proferidas por Cristo e também está escrito no Antigo Testamento. E quando ele fala isso diz eu e não o Senhor, ele está fazendo referência que o que ele está dizendo é uma doutrina nova e não está baseado no Antigo Testamento. Isso não disse que ele colocou as suas palavras ao bel prazer das Escrituras, mas que toda a pregação dele ou foi revelada pelo Espírito Santo ou estava baseada no Antigo Testamento. É isso que ele quer dizer. Então, a Bíblia ela é total palavra de Deus. O neo-ortodoxismo, eles tiveram até uma suposta boa intenção em debater o liberalismo teológico, que tirava os valores miraculosos da Escritura e simplesmente aplicava valores históricos. E o neo-ortodoxismo, com Karl Barth, ele veio tentando trazer os valores da Escritura, mas não foi um teólogo, na minha concepção, tão bem sucedido como outros teólogos. A unidade 2, irmãos, a hermenêutica e o estilo literário da Bíblia. Como ele vai mostrar que a Bíblia, nós até estudamos lá no livro sobre os livros poéticos, que a Bíblia tem vários estilos literários. Os estilos literários é o estilo que o escritor escreveu. Por exemplo, o Pentateuco, que é chamado por nós de Pentateuco, na Bíblia judaica ele é chamado de Torá, ou seja, de lei, e ele é chamado de Paraxá. Paraxá quer dizer contos, implicando que os 5 livros de Moisés, eles são contos que contêm leis. O livro de Gênesis, por exemplo, é uma paraxá. O livro de Deuteronômio é uma paraxá, porém que é um relato de leis, que ele repete a lei. Por isso que é chamado Deuteronômio, segunda lei. Já o livro de Levítico e o livro de Êxodo é o livro realmente da lei. E o livro de Número também é um relato histórico e um conto. Já os livros históricos de Josué até o livro de Neemias é um relato histórico, desde a entrada do povo de Israel na Terra Prometida até a sua ida ao cativeiro assírio e ao cativeiro babilônico. Então é um relato histórico. Nós vemos os evangelhos não são biografia. Ele é um relato dos feitos de Jesus, por isso é chamado de evangelho. O livro de Atos é um relato histórico, ele tem um seu cunho histórico, se você observar, você vai ver que ele preocupa com tempos, ele preocupa com localidade, com nome de pessoas importantes, então ele é um relato histórico. As epístolas, que seria o termo correto, que nós chamamos de cartas, porque a palavra carta ela poderia ser subjetiva, e principalmente dentro do nosso português.
mas a palavra epístola quer dizer uma correspondência com homilias, uma correspondência que contém ensinamentos. Então, por isso que o termo epístola é mais adequado do que cartas. E temos o gênero apocalíptico, que esse é o próprio gênero dele, que retrata de coisas futuras através de linguagens figurada, de simbolismo. Por isso é chamado de apocalipse, que preocupa trazer à luz aquilo atrás das figuras. Por isso que o livro do Apocalipse ele é a revelação e não algo oculto, como as pessoas falam. Não é fácil de interpretar, mas é a revelação de Deus. Então, o gênero literário é isso. O primeiro capítulo é de questões hermenêuticas da lei do Antigo Testamento. E a primeira coisa que ele coloca é que os primeiros 5 de Moisés foram um conjunto chamado que se chama Pentateuco, ou seja, penta vem de 5 e teucos vem de rolo. Então seria 5 rolos, que na Bíblia judaica é chamado de Torá. A palavra Torá quer dizer lei. Como eu já disse, a preocupação de Moisés era trazer a lei ao conhecimento do povo com esses 5 livros, Gênesis até o livro de Êxodo. Ele vai mostrar como os cristãos interpretavam a lei do Antigo Testamento. Então, ele vai mostrar que um dos desafios do cristianismo primitivo foi desvencilhar das práticas judaizantes. O que o comentarista quer mostrar aqui é o seguinte, que os primeiros cristãos que esteve ali em Atos 2, eles eram judeus, que eram os discípulos de Cristo, tanto os apóstolos como os demais discípulos. E ali se iniciou a comunidade cristã. Então, todos eram judeus, com muito que alguns poderiam ser prosélitos, a palavra prosélito quer dizer alguém convertido a uma ideia, ou seja, alguém que aderiu-se à religião judaica, eles todos eram judeus. Então, eles tiveram alguns problemas para abandonar determinados costumes dentro do judaísmo. Por isso que o comentarista quer mostrar que a interpretação da lei, eles deveriam saber separar aquilo que era lei para eles e aquilo que ficou cumprido em Cristo no passado, como as leis cerimoniais e as leis civis. Por exemplo, as leis cerimoniais, como leis de alimentação, de dias de guardar, de festas, tudo isso foi cumprido em Cristo. O apóstolo Paulo fala que era sombra. Cristo era sombra de tudo isso. Ou melhor, tudo isso era sombra de Cristo. Então, hoje nós não precisamos mais da sombra, porque a imagem foi revelada. Por exemplo, se você está de frente e uma pessoa vem por trás de você, porém a luz está contrária a ela e uma sombra, ela te ultrapassa, você vê uma sombra, mas você não tem como saber quem é. Quando a sombra vai se aproximando, você pode detectar que pode ser um homem ou pode ser uma mulher, pelo estilo de andar, o volume de cabelo, talvez algumas curvaturas do corpo. Mas você não sabe que cor que é o olho, que tamanho que é a boca, que estilo tem o formato do seu rosto. Mas quando essa pessoa passa sobre você e você contempla ela à sua frente, você sabe quem é, sabe a cor do cabelo, a cor do olho, o tamanho da orelha, o tamanho do pescoço, o tamanho do pé. Você conseguiu ver aquilo que era sombra. Então, tudo que apontava no Antigo Testamento cumpriu-se em Cristo. Hoje nós não precisamos mais da sombra. Então, os judeus teve essas dificuldades de transição. É igual, vou dar um exemplo aqui perto de nós. Eu não sei se os irmãos aqui, que quando converteram, é o caso do Sérgio, eu sei, o caso do Emerson também, eu sei que tem um pouco de... Já o irmão Eliel, não sei se nasceu no cristianismo, o irmão Jean. Mas eu lembro que quando houve a transação dentro da Assembleia de Deus, se podia ou não ter televisão, muitos irmãos ficaram até achando que era mais santo do que os que possuíram televisão. Eles tiveram muita dificuldade de aceitar os irmãos que compraram a televisão e as irmãs que arrancaram ponta de cabelo. Então, houve muita dificuldade. Nós estamos falando só de um costume. Agora, você imagina as pessoas conseguirem interpretar partes da Bíblia para entender que eles não estavam pecando contra o Senhor, porque aquilo era apenas uma sombra daquilo que viria no futuro e que eles guardavam como lei, como algo que era de santidade. Então, nós vemos que eles tiveram uma certa dificuldade. Porém, os primeiros cristãos, se você pegar o livro de Atos, você vai observar que eles foram, principalmente o apóstolo Paulo, ele conseguiu, através também de um período muito largo de estudo, é por isso que eu aconselho os irmãos que estudem. Se você vem no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, mostra que o apóstolo Paulo, após sair de Jerusalém,
Ele converteu em Damasco, foi para Jerusalém, ficou lá um período de tempo. Depois ele voltou para a sua cidade natal e ele foi para a Arábia. Ele permaneceu mais 14 anos fora de Jerusalém, estudando a Bíblia até que ele tivesse apto para poder começar a ensinar Cristo através do Antigo Testamento. Aí ele passou a interpretar a lei da maneira correta. Então, é isso que se deve acontecer hoje. Pessoas fazer como o apóstolo Paulo, estudar e enxergar a interpretação correta das Escrituras. E foi o que o apóstolo Paulo fez em suas epístolas. Ele vai mostrar que a lei veterotestamentária representa uma aliança entre Deus e Israel. O que o pensamento do escritor aqui é mostrar que as tábuas dos 10 mandamentos era para Deus se apresentar ao povo de Israel. E que, através dos 10 mandamentos, o povo ia ver a santidade de Deus. E, ao ver a santidade de Deus, eles deveriam cumprir aquilo ali, ou pelo menos lutar para cumprir. E as demais leis que vieram, como leis cerimoniais, que eram leis de culto, era para o povo conseguir entender os 10 mandamentos e aproximar mais de Deus. E os códigos civis eram porque quando eles assumissem a terra prometida, eles iriam virar uma nação, então eles teriam que ter códigos que governariam aquela nação, uma cidade, para que eles não se consumissem entre si e tivessem problemas com leis dentro da nação. Então, tudo isso veio para que o povo judeu eles tivessem uma aliança com Deus. Então, nós temos que entender que o Antigo Testamento tem que ser interpretado nessa visão. Era a aliança de Deus com o povo de Israel. Não querendo dizer que nós não temos compromisso com o Antigo Testamento, mas temos que interpretar nessa visão. Era Deus se apresentando para Israel. Israel era a nação que iria apresentar Deus para o povo, por isso Deus precisava se revelar a eles. Hoje, nós temos dentro da nova aliança um testamento que veio através da morte de Cristo e sua ressurreição, e esse testamento foi composto por homens de Deus, como os apóstolos, e homens ligados aos apóstolos, que deixou para nós escrito. Então, nós vamos buscar dentro do pensamento dos escritores aquilo que é necessário para a igreja. Ele vai mostrar mais. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Ele vai falar mais. Alguns preceitos da antiga aliança claramente não são renovados na nova. Como eu falei com os irmãos, tem coisa que o comentarista vai mostrar aqui, que tudo aquilo que não foi confirmado no Novo Testamento como lei, nós não precisamos cumprir. Um dos exemplos, se você olhar em todas as cartas de Paulo e de Pedro, João não preocupou muito com isso, mas Paulo e Pedro, ele dá detalhes dos 10 mandamentos nas suas cartas. Porém, dos 10 mandamentos, eles nunca fizeram menção de que a igreja composta de pessoas não judias, porque hoje para Deus existe igreja composta de judeus e não judeus. E que os judeus convertidos a Cristo, eles não tinham necessidade de guardar leis cerimoniais, códigos civis mais que levaria alguém a morrer, e tampouco guardar o sábado. Mas a guarda do sábado tem que ser entendida da maneira que era no Antigo Testamento. Os judeus ainda continuaram guardando o sábado, os que aceitaram a Cristo, como Pedro e outros, eles tinham a visão de que o sábado era apenas um costume judaico e não um padrão de salvação. Eles passaram a enxergar a lei como sendo uma revelação da santidade de Deus e que a lei os aproximava e revelava quem eles eram, mas não que a lei era o padrão da salvação. A lei mostrava que eram pecadores e que eles necessitavam de Cristo. E essa era a visão neotestamentária. Então, as leis que não são confirmadas no Novo Testamento, elas não precisam ser cumpridas. Aí eu volto aqui o exemplo. Se você quiser deixar de trabalhar no sábado, de ter empregado no sábado, de não cozinhar no sábado e cozinhar na sexta para comer no sábado e falar que no sábado você não vai fazer nada, é um direito seu. Só que se você pensar que você fazer isso te salva, aí é heresia. Vocês não estão entendendo? Aí é heresia. Então, o comentário vai mostrar isso. Que tudo aquilo que a nova aliança não trouxe respaldo como doutrinário do Antigo Testamento, nós não temos obrigação de fazer e temos que interpretar da maneira correta. Simplesmente você
vê o que os apóstolos escreveu e interpretou. Alguém pergunta alguma coisa? O Sérgio? Não. Não? Ele vai mostrar que alguns preceitos da lei foi confirmado no Novo Testamento, que ele até mostra em Mateus, que é o resumo de toda a lei, que é amar a Deus e ao próximo. Vai mostrar a observação da lei no seu sentido moral, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o conhecido Sermão do Monte. Você vai observar ali que Jesus chega a falar que a lei falava que quem matasse, ele era réu de morte também. Porém, ele diz que se alguém encolerizar, quando se encolerizar, é ficar irado, e proferir palavras de baixo calão, como chamando ele de raca. Raca é uma palavra aramaica, ela não tem uma tradução correta, mas ela seria uma palavra que vai designar você chamar alguém abaixo de cachorro. É quando você despreza uma pessoa, você fala com desprezo. Isso seria a palavra raca. Por exemplo, uma coisa que nós usamos bastante, os irmãos me perdoam do vocabulário, como o esposo gosta de dizer, um vocabulário chulo, é quando você fala assim, ele é um bosta. Você está pecando quando você fala isso, principalmente no trabalho, esse tipo de coisa, que infelizmente no trânsito acaba a pessoa falando. Então, esse tipo de coisa, ele reflete de forma espiritual no que é não matarás. É quando nós iramos contra o nosso semelhante. Então, esse é o sentido. Se você observar no Sermão do Monte, Jesus falou de 9 mandamentos. Ele fala de idolatria, imoralidade sexual, fala de tomar o nome de Deus em vão, ele fala de adulterar, ele fala de matar, ele fala de obediência, honrar pai e mãe, e ele fala de cuidado com a cobiça com coisa alheia, mas o sábado ele não fala, mesmo vivendo no período da lei, ele não abordou o sábado. Ele vai mostrar sobre as leis incomuns dos nossos dias, ele vai mostrar que Deus explicitou algumas orientações que norteiam o povo e que tinham o propósito de mantê-los separados das más influências do povo cananeu. O que o comentarista quer mostrar aqui é que a intenção de Moisés em descrever algumas leis cerimoniais e códigos civis era nada mais do que fazer com que o povo não misturasse com as nações vizinhas, para que essas nações vizinhas não viessem influenciar o povo de Deus a praticar as coisas que eles praticavam. Vou dar um exemplo aqui, que é algo muito simples e que dificulta você. Quando você olha assim, sem conhecer o contexto, você vai falar, mas por que isso está na Bíblia? O Moisés disse que as pessoas não poderiam utilizar dois tipos de panos confeccionados diferentes na mesma roupa. Por exemplo, o pano confeccionado com algodão e confeccionado com linho. E com cores um pouco chamativa na mesma roupa. A não ser que fosse uma túnica talaque, essa túnica despertava com 7 cores, porque era o estilo de roupa daquele povo, para que eles não fossem confundidos com o povo da terra de Canaã, o estilo de comida. Tudo era para evitar que eles viessem a praticar esses tipos de festividades, usando o mesmo costumes, apresentando a sua alimentação a Deus estranho. Então, Deus preocupou com isso para que o povo não fosse influenciado pelas nações vizinhas. E hoje há algumas coisas que nós devemos observar que pode não ser pecado, mas que pode trazer algum problema dentro da sua família, dentro da comunidade cristã, por alguns locais que a pessoa possa estar comendo determinado tipo de coisa. Vou dar um exemplo: a quadrilha. A pessoa que é cristã e numa quadrilha. Ele pode ter a mente muito boa, que ele vai na quadrilha, não vai comer nada, às vezes nem sei o que vai fazer lá, mas temos que ter em mente que pode ser que coisas que estão lá não são sacrificadas a ídolos, mas eu não sei nos dias de hoje, mas antigamente era sacrificado a ídolos. Era coisa apresentada a santos e coisas semelhantes. Então, o cristão tinha que tomar cuidado com isso hoje. É claro que se ele orar, Deus abençoa, mas ele tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E o que eu trouxe aí é porque esse era o sentido do que está na lei levítica. Evitar com que o povo misturasse com o povo da terra e passasse a praticar as mesmas coisas que eles.
Na outra página vai falar leis acerca do sacrifício. Irmãos, essas leis aqui devem ser interpretadas dessa forma, você tem que ler com bastante atenção nessas leis. Elas são cansativas de ler, mas você deve ler, que está no livro de Levíticos, leis acerca dos sacrifícios. Ele vai mostrar que Deus estabelece uma regra importante, que o pecado resulta em castigo, e que esse castigo ele só poderia ser apagado através de um sacrifício que estaria substituindo o pecador. Por isso, as leis do sacrifício em Levíticos. Ele vai mostrar leis específicas. Essas leis específicas também estão em Levíticos, que ele vai mostrar que, em Levíticos 19, que essas leis era uma tentativa de pagã de criar novas espécies que comprometeria a questão do original. Por exemplo, se você olhar aqui e falar assim, ó, guardareis os meus estatutos, não permite que se cruze o teu gado com o de espécies diversas. Não semeará o teu campo com sementes diversas, nem vestirá roupa tecida de materiais diversos. É como eu falei, e não cozerá o cabrito no leite da sua mãe. O que o comentarista quer mostrar aqui, que essas leis, ela só estava mostrando que o povo deveria manter o original. Eles não deveriam... Hoje, por exemplo, era proibido no período da lei as pessoas fazerem enxerto de uma planta com a outra. Hoje isso é muito normal. Era porque Deus queria que eles mantessem a cultura deles dentro do padrão que Deus designou na lei. Então, não era pecado, mas era para eles manter o original. A questão da roupa, a questão do gado, para não criar uma espécie, como ele mostra aqui, estranha, talvez a união de determinados animais poderia criar uma nova espécie que estava fora da espécie que era para evoluir da maneira que Deus criou. Então ele mostra mais, essas proibições visavam impedir que os israelitas participassem das práticas dos cananeus que cultuarem a fertilidade. Como eu falei, além de mudar o que era original, esse tipo de coisa poderia levar eles a entender que o produto da terra merecia culto como era apresentado, ou criar um deus como Baal, que supostamente era o deus da fertilidade, e o deus da chuva. Então, esses tipos de lei devem ser interpretados dentro de uma forma minuciosa para que nós não aplicamos isso hoje. Porque imagina se você for aplicar tudo que está na Bíblia e aplicar esses tipos de lei que tem a ver com plantação, com roupa, e tem igreja que aplica. Como eu já ouvi da boca de uma pessoa ele falar que quando a mulher dele está no ciclo menstrual, ela nem na igreja iria, porque ela estava impura. Ele diz dessa forma, ela estava impura, então ela não podia ir à igreja. E a lei relacionada ao ciclo menstrual da mulher e até o período dela de quarentena está na lei cerimonial que foi abolida por Cristo. Ele vai mostrar como interpretar a lei do Antigo Testamento. A primeira coisa que ele fala, levar em conta o contexto histórico. O contexto, irmãos, ele é muito importante. O que está próximo do versículo que você leu e, acima de tudo, tem determinados livros que vai te obrigar a ir no contexto histórico. Como você entende o contexto histórico se na Bíblia não tiver muito claro? Comprando comentários bíblicos, dicionários, enciclopédia, tudo isso vai te ajudar. Hoje nós temos muitas enciclopédias de questões culturais, então isso vai te ajudar bastante na interpretação da escritura. Como eu falei, se você quer ser uma pessoa que domina o conhecimento das escrituras, não que você vai ser o melhor do mundo, mas que você não fique perdido na questão das interpretações bíblicas, você tem que investir em você. Não somente estudar aqui, como reler esse livro, buscar outros livros e buscar, principalmente, em comentários bíblicos. Comprar comentários bíblicos bons. Isso vai te ajudar bastante. Segundo capítulo, a hermenêutica nas narrativas do Antigo Testamento. E vai mostrar as narrativas bíblicas que são fatos reais. Primeira coisa que você tem que entender, que aquilo que é alegoria, como eu falei, vai estar muito claro que é alegoria. E aquilo que é real, você vai ver que é real. Por exemplo, Gênesis 1 é literal. Ali não tem contos
como alguns falam, contos de alegóricos, não. Ali é literal. Deus criou da maneira que está descrito em Gênesis 1. Outra coisa que ele mostra é que existem três dimensões de narrativa. Ele vai mostrar a dimensão superior, que é a narrativa abrangente. Então, ele vai mostrar que nessa narrativa, ele vai mostrar que nas narrativas bíblicas conhecemos sobre Deus, o Deus da humanidade, a criação do mundo, a universalidade do pecado, o juízo universal de Deus e o processo do Messias. O que ele quer mostrar aqui é o seguinte, que a narrativa superior, ela aborda esses tipos de doutrina. Doutrina da criação, a teontologia, que é a doutrina de Deus, você vai pegar de forma temática, vai tentar entender Deus através dos seus atributos, sobre Deus criando a humanidade, a formação da humanidade, como desenvolveu, a relação do pecado, que também é uma doutrina muito importante das Escrituras, principalmente como se originou o pecado no mundo espiritual e no mundo material. Isso possivelmente nós vamos estudar aqui na matéria de teologia sistemática. Então, esses pontos, quando você consegue observar esses pontos que são superiores, pessoa de Deus, formação da humanidade, doutrina do pecado, o juízo de Deus sobre o pecado e as promessas do Messias, vai te abrir um leque muito grande na interpretação da Escritura. Você conseguir detectar as profecias que estão relacionadas a Cristo, os salmos que estão relacionados a Cristo, isso te ajudará na interpretação da Escritura. E, principalmente, entendendo o gênero literário, a maneira poética que foi descrita nos salmos, a maneira histórica, e até mesmo através de profecias, isso vai facilitar a interpretação. Ele vai mostrar sobre a dimensão intermediária. Aqui já fala que essa dimensão envolve a chamada de um homem, Abraão, e que Deus propôs a esse homem uma aliança que faria dele uma nação, por meio de uma semente e abençoaria todas as nações na terra. O que ele quer mostrar nessa questão intermediária é que você vai estudar na dimensão superior, a pessoa de Deus, até a queda do homem. E no próprio livro de Gênesis nós temos uma menção a respeito do Messias. E desde depois do dilúvio, o pecado, você vê como proliferou, até a Torre de Babel. Logo depois nós temos a chamada de Abraão e promessas feitas. E esse período intermediário é um período que corre desde o fim do período noético até o período do profeta Malaquias e com a chegada de João Batista e Jesus na Terra. Ele vai mostrar que a dimensão inferior ela tem a ver com... Eu até coloquei que isso aqui não tem nada a ver com o que é menos importante nas escrituras. Esses temas aí só são termos teológicos, não tem a ver com o que é menos importante. E essa questão inferior vai relatar feitos de alguns homens e que esses feitos são relatados na Bíblia que não são feitos, como diz, glorioso, como, por exemplo, o ato que os irmãos de José fizeram com ele, em vendê-lo. A situação drástica de Sansão com Dalila, ao ficar cego e por causa de uma mulher, a ponto de falar o que não era necessário e perder aquela comunhão com Deus, e também o fato de Davi ter cometido um homicídio culposo e um adultério com Batseba. Então, essa questão inferior não é que é de só menos importância, mas são relatos bíblicos, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela não oculta os maus feitos dos homens e mulheres de Deus. O comentarista trata isso como parte inferior. E se você tiver isso em mente, você vai saber interpretar. Igual tem pessoas que alegam as suas falhas pelas falhas dos homens da Bíblia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então você não vai interpretar porque o homem da Bíblia falhou e a mulher da Bíblia, isso é comum. Não. Você vai interpretar que a Bíblia relatou, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem interesse de esconder aquilo que foi desonroso entre o povo de Deus. O exemplo que a narrativa bíblica, quando você pega em Gênesis, você vê uma construção de Moisés para revelar para Israel que eles não tinham o que se gloriar, eles vieram de um homem que nem sequer conhecia Deus, que foi Abraão, que Deus se revelou a ele, e com muitas falhas, depois dele vem vir os seus descendentes, e o mais proeminente entre eles, que foi Jacó,
foi o que mais cometeu erro entre Abraão e Isaac. Então, a perspectiva de Moisés a escrever os seus livros era mostrar para o povo de Israel que eles não tinham motivo algum de se gloriar. E sim, eles teriam que ser humildes o bastante para saber que eles vieram de troncos que não era tão glorioso como eles poderiam pensar. A narrativa bíblica, ele vai mostrar aqui que as narrativas bíblicas são histórias cheias de significados ocultos. Alguém falou alguma coisa? Essa questão que ele mostra aqui é falar, quando lemos as narrativas bíblicas, devemos ter em mente que nem sempre as formas de Deus operar através da história são plenamente compreensíveis a todos. Cá embaixo ele fala assim, esse equívoco geralmente acontece quando o intérprete busca excessivamente significados obscuros em números, nomes de pessoas e lugares, ou tenta, de qualquer modo, explicar os fenômenos encontrados nas narrativas bíblicas. O que ele quer mostrar aqui é o seguinte, ele vai mostrar que a narrativa de Bíblia não são cheias, como eu já falei, não são históricos cheios de significados ocultos. Eu até falei isso nas aulas passadas, que temos que entender o literal e parar de ficar buscando coisas atrás de nomes. Talvez, se você nunca ouviu, você vai ouvir um dia. Pregação no livro de Esté, que eles querem pregar sobre o significado do nome de Elimeleque, do nome de Noemi, do nome dos dois filhos Malom e Quilion, do nome de Esté, do nome da cidade de Belém, da terra de Judá. E eles vão dando significado para isso, mas não traz o relato histórico que é importante no livro de Esté e qual a aplicação que isso traria para a igreja. Aí você começa a buscar significado em nomes. Existem nomes da Bíblia que realmente são importantes. Por exemplo, os nomes dos dos dois filhos de Isaías. Você vai achar lá, esses nomes sim são importantes, porque eles tinham a ver com o relato que iria acontecer com o povo de Israel. Mas, por exemplo, se você saber o significado do nome do profeta Abacuque, isso não vai mudar nada. Você virar e falar, o nome do profeta Abacuque significa abraço. E abraço é porque o povo Abacuque estava abraçando o povo de Israel e tal e coisa. Isso não faz diferença. E buscar mais significado atrás de outros nomes, ficar dividindo palavras como alguns hebraístas gostam de fazer, e achar essas coisas mirabolantes atrás das palavras hebraicas, coisas ocultas, para trazer significado e causar aquela impressão de intelectualidade na igreja, e não trouxe edificação. Você não explicou para o povo o que o profeta, o apóstolo, Jesus, ou qualquer outra pessoa que escreveu quis passar para o povo. Nós temos que entender o que o autor quer falar com isso aqui. É isso que importa. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que Davi queria falar com isso? Está entendendo? É isso que é importante. Por que Davi escreveu o Salmo? Por que ele diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará? O que ele quer falar com isso? É isso que é importante. Não importa se é simplesinho, mas se você falou de acordo com a Bíblia, é importante. Igual se você começar. A palavra pastor é a palavra shepherd no hebraico, não, melhor, a palavra ruim no hebraico, e essa palavra, o R significa tal coisa, porque no R no hebraico é o número tal, o O no hebraico, e começa a fazer numerologia, aí você não vai sair o que é a palavra pastor que o salmista quis falar. Então, é essas coisas ocultas que não faz diferença. Nomes de cidade, você querer falar que, igual eu falei, que a palavra Belém é a palavra Belahi no hebraico, que quer dizer casa de pão. Aí você começa, que Judá quer dizer louvor, que Belahi é casa de pão, mas teve fome, faltou pão na casa de pão. Aí você faz uns trocadilhos de palavra que não muda para o povo. Faltou pão na casa de pão, que era o lugar do louvor, que Elimeleque significa rei de justiça, e vai falando esses negócios, aí não muda para o povo. Tá entendendo? Aí que Quilion quer dizer doente, Malom quer dizer fraco. Tá bom, e o que adiantou? O camarada morreu só porque ele era fraco, o significado do nome dele? Se fosse assim, o nome Judas, que é a abreviação de Judá, era para ter sido o melhor discípulo, que quer dizer louvor. Então, nada tem a ver uma coisa com a outra. Isso não vai mudar. Vamos lá para o terceiro capítulo, a hermenêutica e a literatura poética. Irmão, nós não vamos agarrar muito nisso aqui, porque nós já falamos dos livros poéticos.
Os livros poéticos vai de Jó a Cantares, e cada um deles tem o seu estilo, que é o estilo literário, é poesia. Claro que o livro de Jó ele inicia com a Paraxá, com o conto, capítulo 1 e 2, e vai até o capítulo 40, o capítulo melhor, 38, não, melhor, 39, como poesia, e depois ele volta a ser um conto. E o livro de Salmos, ele é todo um estilo literário poético. O livro de Provérbios ele não tem muita dificuldade de interpretar, porque o Provérbios nem sempre você necessita do contexto para interpretar. Você às vezes vai ter alguma dificuldade por causa das palavras, então você vai ter que entender a época por que aquela palavra foi empregada. O livro de Eclesiastes, se você entender a razão que Salomão escreveu Eclesiastes, você vai ter facilidade de interpretá-lo, principalmente na ótica que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E o livro de Cantares, o seu gênero literário também é poético, e você entendendo que ele é um relato literalmente, de amor de um homem com uma mulher, você vai ter também facilidade de interpretá-lo. É claro que a sua linguagem poética dificulta algumas coisas, porque tem coisas que é falada ali que nós não temos conhecimento nos nossos dias. Mas com um bom dicionário você vai conseguir entender. Então, a literatura poética, ele fala que o poema era utilizado na cultura oriental como meio de preservar a história do povo. E em Israel, a poesia era parecida como um meio de aprendizado, porque eles tinham facilidade de gravar. Sim, Sérgio. Qual o número da página aí, Varão? A página 73. Porque, de acordo com o comentarista, e realmente se você observar, tem pessoas que conseguem gravar muitas poesias. Então, o estilo de poesia, o estilo literário poético, para os judeus tinha uma facilidade muito grande para o aprendizado. Se você pegar, é claro que no nosso português nós não conseguimos ver, mas se você tiver uma noçãozinha de hebraico e você lê o livro de Gênesis, tem muitas partes do livro de Gênesis que é descrita em poesia. E a forma poética do livro de Gênesis ajuda a interpretar o livro de Gênesis. E isso facilitava para o aprendizado e a memorização das passagens da Bíblia. Então, a literatura poética ajuda bastante. O comentarista vai mostrar aqui, irmão, sobre a poesia hebraica, ela contém paralelismo. Esses paralelismos são comparações e, às vezes, sinônimos de uma frase com a outra. Ou, às vezes, ele vai utilizar uma frase que a segunda parte vai estar simplesmente repetindo o que a primeira parte foi falada. Nós até falamos isso quando estudamos livros poéticos, porém de palavra de forma diferente. Ele fala assim, ó, quando Israel saiu do Egito, ele está mostrando que o povo saiu do Egito, e a casa de Jacó é de um povo bárbaro. A casa de Jacó é o mesmo Israel e o povo bárbaro é o mesmo Egito. Então, ele está falando da mesma coisa com duas frases. Os irmãos estão entendendo? Isso é paralelismo. Então, você não vai interpretar, tipo assim, o Israel saiu do Egito sendo uma coisa e a casa de Jacó de um povo bárbaro sendo outra coisa. Então, esse paralelismo você vai notar muito nos Salmos. Os Salmos têm isso demais. O Salmo, por exemplo, 51, ele tem um paralelismo do versículo 1, parece que até o versículo 9. E vários outros salmos que trazem esse paralelismo. Mais embaixo, ele vai falar que a literatura poética é composta de poemas musicais. Nós falamos isso também. E sendo assim, você tem que interpretar dessa forma. Ele vai até mostrar aqui o Salmo 18, versículos de 6 a 8, que ele vai falar assim, ó, na angústia invoquei o Senhor e clamei o meu Deus. Desde seu templo ouviu minha voz. Os meus ouvidos, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu. O que ele quer mostrar aqui é que esse sentido poético, ele utiliza algumas linguagens de forma de metáfora ou algumas coisas para descrever o que ele teria em mente. Por exemplo, quando ele fala que a terra ela abalou e tremeu, não quer dizer que aconteceu um terremoto, mas quer dizer que... Aí ele vai falar assim, ó, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Portanto, se dignou, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca subiu fogo, que consumiu, carvões se acenderam dele.
Você não vai pegar isso aqui como literal, pensando que da boca de Deus sou fogo igual um dragão e naquele momento são fumaças. Você vai entender que os feitos de Deus fez como que se a terra tivesse ocorrido um terremoto. E que quando ele invocou a Deus, você vai ver o resultado da oração do salmista e de uma forma metafórica ele está mostrando a ação de Deus. Então você não vai pegar que Deus soprou fogo, que fumaça saiu do seu nariz, que houve um terremoto quando Deus atendeu a oração. Você tem o que o salmista está mostrando aqui é que a ação de Deus ele pôs ênfase nela. Está entendendo isso? Então aí você vai saber interpretar. Agora, se você interpretar por isso que eu disse que o que é literal, você interpreta literal, e aquilo que é metafórico, você tem que entender através da metáfora. Ele vai mostrar os vocábulos da literatura poética, em grande parte, como eu falei, metafórico. Ele vai usar aqui o Salmo 114, versículo 4, que vai que os montes saltam como carneiro. E o que ele quer mostrar aqui é que você não vai entender que os montes ficaram realmente como um carneiro pulando, mas simplesmente ele vai mostrar aqui, ó. Vai falar assim, ó, o intérprete da Bíblia deve atentar para o uso comum de metáforas e buscar suas verdadeiras intenções. Que o monte só salta como ele mostra uma forma de louvor ao Senhor pelos milagres que o acompanharam, que acompanharam o êxodo. Deus é visto de modo variado como pastor, fortaleza, escudo e rocha. Desse modo, é extremamente importante compreender a metáfora e o que ela significa. Então, quando você vê uma linguagem de metáfora na Bíblia, você tem que saber interpretar. É claro que com Deus nós conseguimos ver isso com mais facilidade, mas às vezes o próprio salmista ele se coloca como a pessoa de um animal. Na Bíblia, como a pessoa do animal ficou feia, né? Como um animal na Bíblia. Então, sendo assim, você tem que interpretar a forma, ver que ele se sentiu daquela forma e saber separar. Somente quando ele se compara com uma corça, ou que é um antílope, ele mostra a necessidade de recorrer às águas e a necessidade dele buscar Deus. Então, essa é a ênfase do Salmo. Nós temos que interpretar assim. Ele fala de interpretando textos poéticos. Ele vai mostrar que, sem dúvida, tratasse dos textos mais difíceis de serem interpretados ou lidos com entendimento. Ele está dizendo que são os textos poéticos. Ele mostra a profecia. Isso, os textos poéticos que ele vai mostrar que eles são os textos mais difíceis. Cada outra página vai falar: as profecias não eram somente predições de um futuro distante. O que o comentarista quer mostrar aqui que tem profecias que era o contexto imediato histórico do período, que tem coisas que iria acontecer quando o profeta falou, tem coisas que ele trouxe ao conhecimento do povo do passado, baseado na lei ou na história do povo, e havia predições futuras. Então você não pode interpretar as profecias simplesmente com a visão no futuro. Principalmente para nós hoje. O contexto histórico de muitas profecias já se cumpriram. E isso te levará a ter que estudar todas as escrituras para ver o que se cumpriu e aquilo que está em histórias paralelas com a escritura. Os relatos extras bíblicos para te ajudar na interpretação. Exemplo, muitas partes do que Daniel profetizou relacionado ao reino Medo-Persa, que os seus últimos relatos estão no livro de Esdras, no livro de Ageu e Zacarias. Você só vai encontrar mais relatos disso nos livros do Macabeus. E também o que é relatado nas profecias de Daniel, que faz conotação ao Império de Alexandre o Grande, você só encontra no livro dos Macabeus. Não estou dizendo que que o livro dos Macabeus faz parte da Bíblia. Ele é um relato histórico e que seria de muita utilidade você lê-los. Todos os livros, os dois livros de Macabeus, e eu os únicos que eu recomendo. Os demais livros que tem lá, que a Igreja Católica utiliza, eu acho que não presta para nada, como até o livro de Baruque, que é compilação das profecias de Jeremias, mas o Macabeus seria bom você ler. Ou então, pelo menos, comprar o livro do Flávio Josefo, que ele faz muita menção das profecias de Daniel cumprida no livro dos Macabeus. O contexto geral das profecias. Ele vai mostrar aqui que alguém pode perguntar
Por que há um registro tão concentrado da palavra profeta durante os 3 séculos entre Amós e Malaquias? Vai falar, a resposta é que esse período na história de Israel exigiu a meditação para que o povo observasse a aliança. Essa era uma tarefa do profeta. O que ele quer mostrar aqui é que os profetas trouxeram muita menção da lei de Israel para o povo. Era trazer o povo de volta à lei. Se você entendeu que o profeta, onde ele buscava o ensinamento das suas, ou o amparo das suas profecias, você vai ter o relato de quase todo o livro de Êxodo e Levíticos para que o povo de Israel voltasse ao conhecimento da lei. O contexto é. Os irmãos estão acompanhando a página 78, que eu estou só passando o que é o importante que o comentarista quer mostrar, porque eu acredito que os irmãos estudaram o livro em casa. O contexto específico das profecias. Vai falar ó, que, falando do contexto específico das profecias, vale ressaltar que Deus usou os profetas num determinado lugar, tempo e circunstâncias específicas. Um conhecimento da data, do público e da situação capacita o leitor a compreender o texto profético. Por exemplo, como você interpreta uma profecia boa, da maneira que te ajudaria a compreender melhor a fala do profeta? Vinculando o profeta com o rei que está no trono. Sempre na introdução do livro, você vai ver quem é o rei que está no trono. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, ele vai falar, ele profetizou no período do rei tal, tal e tal, de Judá, e quando estava no reino de Israel, o reino fulano, fulano, fulano. O único que não tem nome de reis é o profeta Joel, que nós não sabemos qual foi o período que ele profetizou. Temos algumas aceitações de pensamentos de teólogos, mas não podemos fechar questões. O livro de Ezequiel não diz quem é o rei que está no trono, mas mostra que eles estavam na Babilônia. O livro de Daniel, da mesma forma, ele faz relato ao rei Jeoaquim e ao cativeiro babilônico. Então, tudo isso te ajudará a interpretar. Já de início do livro do profeta Ezequiel, você percebe que ele está na Babilônia. Daniel, da mesma sorte. O livro de Ageu te mostra qual foi o período, que foi o período do rei Dario. O livro de Zacarias, do mesmo jeito. Já Malaquias, temos algumas dificuldades. Se ele profetizou no período de Neemias, na sua velhice, ou um período já entrando para os anos 430 depois de Cristo. Nós não sabemos. Então, o comentarista quer mostrar isso aqui. Você preocupou saber a data, o tempo, a situação que estava ocorrendo, moral do povo, qual era a aplicação teológica, isso vai te ajudar na interpretação. Ele vai mostrar as formas literárias da mensagem profética. Então, ele vai falar assim, ó, a profecia tinha um modo peculiar de transmitir sua mensagem. Mas ele vai falar assim, eles se utilizavam de termos usuais de sua época, a fim de tornar claro o oráculo de Deus ao povo. Ou seja, era uma linguagem que o povo estava acostumado. Isso que o comentarista quer mostrar. O povo, eles estavam acostumados com um tipo de linguagem e eles deveriam usar isso. Você vai ver o profeta, como eu já falei, sempre falo, o profeta Amós, ele utiliza a linguagem do povo e a linguagem de onde ele veio. O profeta Joel, que de uma maneira muito específica, ele relata a maneira, o modo de vida do campo e os prejuízos que determinadas pragas vinham, quando vinha sobre o campo, trazia. E essa maneira ele reflete na vida espiritual do povo de Israel e o que poderia acontecer com a nação que viria sobre eles, devido aos seus pecados. E a falta da urgência de um grande avivamento. Então, tudo isso te capacita a interpretar as profecias. Principalmente o livro do profeta Oséias, profeta Isaías e outros. Vai falar, um exemplo, no segundo parágrafo, o exemplo é, Deus é retratado nas profecias como sendo um juiz num processo jurídico, conforme está no livro do profeta Isaías. Vai falar que o estilo figurado dessas alegorias é o modo dramático de comunicar a Israel o seu pecado e o castigo como consequência. O profeta Isaías e Ezequiel usam muito de linguagens metafóricas e de representações para poder mostrar o juízo de Deus sobre o povo de Israel.
O profeta Amós também usa uma linguagem mais do campo. E já o profeta Jeremias, ele é um dos profetas mais fáceis de interpretação, porque ele fala muito aberto para o povo de Israel. Ele deixa muito claro o que estava acontecendo. Porém, se você abrir o livro de Jeremias sem ler os livros históricos, você vai ter uma dificuldade. Por isso que você tem que interpretar a Bíblia no seu todo. Você tem que ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. No capítulo 4, irmãos, página 81, interpretando os evangelhos. Isso aqui eu vou dar uma explicação para os irmãos, não está aqui. E o que eu vou falar, não estando aqui, nós vamos estudar depois, mais à frente, quando nós vamos estudar sobre a teologia do Novo Testamento, que seria uma sintaxe do Novo Testamento, vai abordar mais coisa. Depois nós vamos estudar ainda Evangelhos e Atos. Então vai abordar melhor ainda. Mas uma das coisas para você interpretar, se você quiser escrever no seu livro, seria bom. Os evangelhos, você tem que entender que os evangelhos não retratam da graça. Os evangelhos ainda estão no período da lei. Por isso que Jesus fala muita coisa relacionada à lei e os seus escritores registraram isso. Então, Jesus viveu no período da lei, não no período da graça. Graça é Atos 2 para frente. Jesus ele vai inaugurar a graça com a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo sela a graça. Ali inicia o período da nova aliança, da graça e o nascimento da igreja. Então, Evangelhos é narrativa do período da lei e não o período da graça. Primeira coisa. Segundo, entenda o que cada evangelista quis escrever a respeito de Cristo. Isso vai facilitar a interpretação. Segundo, entenda se o evangelista era ou não a testemunha ocular de Cristo. Temos 4 evangelhos. Os 4 foram escritos por pessoas diferentes. Mateus, na ordem que está, Marcos, Lucas e João. Mateus e João foi testemunha ocular de Cristo. Eles escrevem do que eles viram. Lucas e Marcos escrevem do que eles colhem das testemunhas de Jesus, como talvez de Pedro. Talvez o evangelho de Marcos ele teve muito contato com Pedro, João e outros apóstolos. E Lucas da mesma maneira. O evangelho de Lucas abre mostrando que ele fez uma pesquisa para escrever tanto o evangelho como o livro de Atos. Esses cabeçalhos também te ajudará a entender. O evangelho de Mateus inicia ele vai mostrar lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. De cara você vai entender que Mateus quer provar para os judeus quem é Jesus. Marcos já nem dá genealogia, só mostra o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Lucas mostra que ele fez um relato e estava escrevendo para um amigo chamado Teófilo, que era possivelmente alguém importante, que ele chama ele de excelentíssimo. João já inicia mostrando, debatendo uma questão filosófica e um pensamento herético, que era o gnosticismo. Então ele já abre mostrando que Jesus ele é Deus encarnado. Então, se você tiver uma perspectiva de o que cada evangelista quis escrever, você não vai ter dificuldade em interpretar os evangelhos. Mateus escreve o evangelho dele específico para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para o povo de todas as épocas, principalmente para o povo do primeiro século, para provar que Cristo é Deus. Então, essa perspectiva dos evangelhos vai te ajudar a interpretar os evangelhos. Você não precisa ficar agarrado com muitas coisas. Por exemplo, você vai ter que saber separar as parábolas, entender o contexto das parábolas, sem perder o que Jesus quer falar, e, acima de tudo, não agarrar com detalhezinho da parábola, como eu falei com os irmãos. Tem parábolas que você vai ter que entender o conteúdo principal da parábola. O que Jesus quer falar com isso? E não ficar agarrado em detalhes, com detalhezinho que não faz. Vou dar um exemplo. A parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Os pessoal agarra tanto no detalhe das alfarrobas. As alfarrobas eram um estilo de, talvez, uma vagem que os seres humanos comiam os porcos. Não era só porco que comia. Mas as pessoas falam que as alfarrobas eram lavagem. Não é.
Os pregadores. Eles se preocupam mais com o que o porco comia do que com o que a parábola quer mostrar. Está entendendo? Então, vê o cerne da parábola. O que, que o Jesus quer falar com a parábola? Tal coisa. Aí você consegue interpretar. Aí, se você quiser utilizar o contexto histórico da época para enriquecer o seu estudo ou a sua pregação, aí sim é viável. Mas o ponto principal não pode ser perdido. Se você agarrar com tantas coisas que ser do ponto principal, sua pregação não teve valor e nem tampouco a sua interpretação do texto. Ele vai mostrar que existem algumas figuras de linguagem nos evangelhos. E que existe essas figuras de linguagem é mostrar que é através das parábolas, como eu já falei. Ele vai mostrar que, estudando paralelamente os evangelhos, melhor, o que ele quer dizer é que nós devemos estudar os evangelhos um ao lado do outro. Por exemplo, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm o chamado uma visão sinótica. A visão sinótica é uma visão em comum. O evangelho de João é completamente diferente, até o local. Por exemplo, Mateus e Lucas escreve Jesus na Galileia, com poucas idas para a Judéia. Já João escreve Jesus na Judéia. João tem uma perspectiva de Cristo como Deus. Marcos, Lucas e Mateus têm uma perspectiva de Cristo como o Messias que veio servir e que era perfeito. Esse é o interesse dos três juntos. Então, se você vê isso, o trabalho conjunto dos evangelhos, isso vai te ajudar a interpretar a Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, narra que que um leproso encontrou com Jesus. Você vai em Marcos, você vai ver também essa narrativa, e vai em Lucas. João já não narra esse assunto. Essas narrativas se completam. Então, se você estudar as três passagens juntas, você vai enriquecer melhor a sua visão dentro daquilo que está narrado sobre essa cura desse leproso. E a multiplicação dos pães e outras passagens. Então, o Sermão do Monte, que é aquele sermão profético, melhor dizendo, não o Sermão do Monte. O Sermão do Monte só é narrado em Lucas, bem resumido, e em Mateus, por completo. Já o sermão profético, ele é narrado nos três evangelhos. E para que nós não venhamos a fazer doutrina errada, seria bom ler os três evangelhos para você interpretar da maneira correta o sermão profético, que é aquele sermão que está no capítulo 24 e 25 do evangelho de Mateus, que trata das coisas futuras. Então, os evangelhos têm que ser lidos em conjunto, e o evangelho de João com a perspectiva de quem é Jesus, na perspectiva de João, na sua teologia da teontologia, ou seja, que Jesus é Deus. Capítulo 5, a hermenêutica das epístolas. Primeiro, temos que entender, eu também não vou ler aqui, vou te explicar a maneira melhor de você interpretar uma epístola. Para quem foi escrito? Aonde localizava a cidade que a epístola foi? Por exemplo, a epístola aos Gálatas Gálatas não era uma cidade. A Galácia era uma região que tinha cidades como a Frígia, Panfilha e outras. Então você tem que entender que a carta aos Gálatas foi dirigida a várias igrejas. Então ela seria uma carta circular. Ela estaria rodeando toda aquela região e eles poderiam fazer cópias, claro, e distribuir nas igrejas da Galácia. Já vai te ajudar. Qual que era o ponto de vista de Paulo? O que estava acontecendo na Galácia? Ele já mostra no versículo 6 do capítulo 1 que eles haviam mudado a perspectiva do que era o verdadeiro evangelho e havia voltado para o princípio da lei mosaica. Então, isso tudo vai te ajudar a interpretar a carta aos Gálatas. A carta aos Coríntios. As duas cartas aos Coríntios foi enviada em épocas um pouco diferentes uma da outra, porém você vai entender que Coríntios era uma cidade grega. E você vai detectar os problemas que existiam na primeira carta aos Coríntios, vai te facilitar a interpretação da carta. A segunda carta, você vai ver que ela tem um tom de uma explicação pessoal do apóstolo. Ele reivindicando, não reivindicar no sentido que ele precisava disso, mas
ele mostrando para o povo da Grécia que aqueles judeus que foram de Jerusalém para lá eram apóstolos mentirosos, e ele provando o seu apostolado. Então, ela era uma carta apostólica, e como se fosse um desabafo para aqueles judeus. Mas, mesmo assim, ela traz questões teológicas, porque Paulo ele não separa a teologia da vida prática, e até mesmo disso aí. Você vai pegar a carta aos Efésios, você vai entender que a carta aos Efésios também ela é dirigida a uma igreja, a carta de Colosso dirigida à igreja, a carta de Filipenses dirigida a uma igreja que estava em Filipe. Cada um desses lugares é uma cidade. Éfeso é uma cidade, carta aos Efésios. Colosso é uma cidade, a carta aos Colossenses. E Filipos é uma cidade, carta aos Filipenses. Já a carta a Filemon, que foi também chamada escrita das prisões, ela foi dirigida a uma pessoa. E ela pode ter uma conotação pastoral, mas ela é dirigida a uma pessoa que era amiga de Paulo. E você vai ver no cabeçalho que Filemon ele residia em Colosso, então implica que a carta aos Colossenses e a carta a Filemon foi lida da mesma igreja. Carta a Timóteo, você vai ter que identificar onde Timóteo estava, na carta mostra que ele estava em Éfeso, por isso você tem que prestar atenção, e identificar que ela é uma carta de cunho pastoral, instruindo ele como um pastor. Qual que seriam os seus padrões para agir dentro da igreja como um pastor? Então você vai ver que as doutrinas tiradas ali, ela serve para a igreja. Tanto a primeira como a segunda, a carta a Tito da mesma forma. A carta aos Tessalonicenses, ela é de cunho escatológico, respondendo perguntas que tinham a ver com o tempo futuro. Então, é só você ter isso em mente que você não vai ter dificuldade para interpretar. Lembrando, vocês balançando a cabeça, compra comentários bíblicos. Os comentários bíblicos, mesmo que seja aqueles bem resumidos, eles vão trazer essas explicações no cabeçalho para você. Vai te ajudar nisso. Compra esses livros chamados Análise do Novo Testamento, Análise do Antigo Testamento. Esses análises, eles vão trazer um resumo de cada livro. Isso vai facilitar para você. A unidade 3. Na unidade 3, irmãos, aqui o comentarista vai tentar, a comentarista, na verdade, vai tentar trazer algumas regras de hermenêutica, de interpretação. E essas regras, elas são mais práticas para nós. Até então, o contexto estava histórico, ele tentou trazer um resumo de como você vai ver cada livro da Bíblia, para você não ter dificuldade de interpretar. Lembrando, como eu falei, evangelho é interpretado como evangelho. Livro de Atos, interpretado como um relato histórico. As epístolas são doutrinárias. E até então eu falei das epístolas paulinas. Se você for pegar as epístolas universais, universais quer dizer que ela foi composta em um período de perseguição e que ela servia para os crentes de todas as épocas, como a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro, a carta de Judas e as 3 cartas de João. Essas cartas ela têm um cunho universal e de um período de perseguição para afirmar a fé do povo. Se você tiver isso também em mente, vai te ajudar a entender por que Pedro escreve determinadas coisas, por que Judas escreve. E o Apocalipse, ele é um livro profético, e através de uma linguagem alegorizada e de muitos símbolos, como eu falei para os irmãos, é necessário que tentamos, através de livros, ter contato com os primeiros leitores do Apocalipse, como os primeiros escritores do primeiro século, como Orígenes, Agostinho, Tassiano, Tertuliano, esses tipos de pessoas, Justino Marte, Eusébio de Cesareia, para conseguirmos ter uma noção melhor do Apocalipse, porque é uma linguagem de figura que não faz, não é normal na nossa época. Nós não temos muito conhecimento daquele estilo de linguagem. O estilo literário apocalíptico do Evangelho de João, ele realmente, devido à linguagem, ele se torna difícil para nós, mas nada impossível de ser interpretado.
Muitas coisas do livro do Apocalipse se interpreta a si mesmo, tem muitas explicações. As pessoas que gostam de bagunçar. Unidade 3, seguindo a regra na interpretação bíblica. Ele vai mostrar que o intérprete das Escrituras deve ter em mente que, ao lidar com os textos sagrados, não pode compreendê-los ao seu modo. Por isso, a hermenêutica oferece métodos indispensáveis que facilitarão a busca pelo entendimento do real sentido das passagens bíblicas. Eu bato sempre na tecla que não se pode interpretar como queremos. Se pode aplicar, tanto para a sua vida como para a vida da igreja, mas a interpretação é apenas uma. E temos que, antes de aplicar e interpretar, na próxima matéria nós vamos estudar homilética. O que é pregação? Texto, interpretação de texto e aplicação do texto. Se já abrimos o texto e vamos aplicando, o povo pode até alimentar um pouco, mas eles não terão tanta raiz e principalmente conhecimento do que realmente o escritor bíblico quis falar. Então, nunca vá direto na aplicação. Interprete o texto primeiro. Interprete o texto, que isso vai, primeiro, te ajudar a aplicar corretamente e fazer com que a igreja tenha realmente um alimento sólido. Então, o comentarista mostra aqui que nós não podemos interpretar o nosso modo, nós queremos dar a nossa aplicação e interpretação no texto. Você lê uma coisa e fala, isso aqui é isso. Como já aconteceu bastante e acontece até hoje. As pessoas lêem o texto e já saem falando que é sem ser aquilo ali. Vai falar a responsabilidade do intérprete da escritura. Vai mostrar que ao ler a escritura, o intérprete deverá ter consciência de que ele está lidando com o livro que determina o destino dos seres humanos. O que quer dizer com isso? Que dependendo do que você ensinar, você pode complicar a vida de alguém. É isso que ele quer dizer. Porque, de repente, você fala algo que não é do texto, que não é o que o escritor quis falar, e as pessoas têm uma facilidade muito grande de gravar o que não é correto. A facilidade de aprender o que é errado somente naquilo que eles ouvem é bem maior do que o que é correto. E o correto, às vezes, pode ser explicado com muita simplicidade, e o que é errado com muitas cortinas de fumaça e muito jogo de palavra, que ele consegue gravar aquilo tudo, mas não grava o simples, que é o interpretar a escritura. E o que ele quer mostrar nós temos que tomar cuidado. Por isso que quando você for pregar algo, principalmente que é de cunho doutrinário na igreja, o doutrinário que eu falo aqui não é simplesmente doutrina que está falando da piedade da igreja, mas doutrina que tem a ver com a pessoa de Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa do próprio Deus. De repente, um pensamento nosso pentecostal e nas interpretações da pessoa do Espírito Santo, a pessoa acaba incorrendo o risco de falar besteira, que compromete a ação do Espírito Santo nas Escrituras e a pessoa do Espírito Santo. Exemplos são as Testemunhas de Jeová e outros, que alegam que o Espírito Santo não é uma pessoa e é como se fosse uma força que emanasse de Deus. E por esses últimos aí, nós estamos passando com a escola bíblica dominical, que o escritor não explanou tanto a lição e que alguns amigos meus têm dito que houve muitas confusões nas escolas bíblicas das igrejas deles. Pelo fato de pouca explicação, má interpretação, tanto dos textos bíblicos, por não estudar a maneira que os escritores, tanto os bíblicos como os cunhos teológicos, expressam. Porque tem expressões nas nossas lições ou no livro que você vai ler que é de cunho teológico, não é de cunho bíblico. E coisas que é de cunho bíblico, você tem que interpretar à luz do contexto bíblico e não do contexto teológico. Vocês vão entender? Por exemplo, quando você fala que Jesus é filho de Deus, a Bíblia fala isso. Você vai ter que entender pela Bíblia por que Jesus é o filho de Deus. E no contexto teológico, é diferente. Então, você vai pegar a teologia bíblica e aplicar na teologia sistemática, para você entender por que Jesus é o filho de Deus.
E para que nós não comprometamos a nossa interpretação da Bíblia, temos que analisar corretamente o texto. Ele vai falar assim: a Bíblia é a comunicação do Eterno com os homens. É um livro sério que contém instruções sobre o que ele o que ele requer da sua criação. Mas embaixo, o leitor da Bíblia empreenderá o seu máximo esforço no estudo diligente de interpretar corretamente a revelação de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12 que aquele que é chamado para ensinar, que ele se esmere no ensino, ele se gaste, ele dedica, ele investe para que ele possa ensinar corretamente. E ele ainda fala que deve ser feito com fervor e com diligência, e não feito de qualquer maneira. Então, no capítulo 12, que ele está falando de ensino mesmo, nós vemos que há uma preocupação do apóstolo Paulo. Ele vai mostrar que a primeira coisa, irmão, para nós entendermos a Escritura, que não precisamos nem fazer comentário, está aí. O Espírito Santo tem que ser o nosso auxílio. O Espírito Santo vai te capacitar a interpretar o texto dentro da maneira literal que o escritor quis, porque o escritor foi inspirado por ele, e a aplicação correta. Então, é mostrar que essa ação do Espírito Santo sobre a mente do intérprete das Escrituras é o fator mais importante a ser considerado. Sempre que você for estudar a Bíblia, busca do Espírito Santo a ajuda para interpretar a Bíblia através da oração. Outra coisa que vai mostrar que a participação do Espírito Santo na interpretação da Escritura, ela conduz o cristão através do estudo sistemático da Bíblia, a verdade de Deus. O que seria um estudo sistemático? É você pegar de forma... a Bíblia não está de forma cronológica, mas ela está de forma lógica. É você organizar a sua leitura, que seja de Gênesis Apocalipse, ou se você for estudar de forma temática, por exemplo, você quer estudar sobre batismo com o Espírito Santo, você vai procurar as profecias que estavam relacionadas ao batismo no Antigo Testamento, cumprimento e como isso ocorre e é explicado pelos autores do Novo Testamento. Aí você vai chegar a uma conclusão. E esquecer, como eu falei na aula passada, aquilo que eles implantaram na sua cabeça através da sua denominação, e sim ficar com as escrituras. Somos estudantes de teologia, temos que ficar com o que as escrituras apresentam e não com o que nós aprendemos com denominação, e sim o que as escrituras apresentam. Ele fala cuidado necessário com a interpretação. Ele vai mostrar que a interpretação correta é uma ferramenta útil para a pregação do evangelho. Então, eu já falei, se você não interpreta bem, você não vai pregar bem e principalmente edificar a fé do povo. Ele mostra também que é necessário ouvir, analisar e avaliar tudo que ouvimos na pregação e palestra e não combinar, se não combinar com a correta interpretação da Escritura, nossa atitude deve ser rejeitar. Você não precisa discutir, não precisa, por exemplo, comigo, vocês não precisam de concordar com tudo que eu falo. Vocês podem manifestar se você não concorda e falar. E o que o comentarista quer mostrar é que o estudioso das escrituras, você aprendeu, você não precisa concordar com tudo que você ouve. Não há necessidade de discussões e nem tampouco de criar alvoroço no estudo. Uma pregação, é claro que você não pode interpelar ninguém numa pregação, mas no estudo, sim, você pode participar, principalmente se for aberto a perguntas e respostas. Mas tudo com respeito, e se a pessoa falou tem coisas que não te é melhor largar para lá. Se realmente você não concorda, você vê que ele está fora da escritura, não há necessidade de debater para criar um certo tipo de vexame para a pessoa que está ensinando. Outra coisa que ele mostra que o intérprete e a leitura diária da escritura. O que ele quer mostrar aqui, irmãos, é criar hábito de leitura da Bíblia, o seu devocional com a Bíblia. Que aí eu pergunto, se você não estuda Bíblia, como que você vai ser um pregador, um ensinador, ou até mesmo um intérprete da Escritura? Porque ela é sua fonte e ela fica lá só fechada. Você só abre para buscar uma roleta bíblica ou quando está na igreja. Não, você tem que criar o seu hábito de leitura. Programar a sua vida para você ler. E tirar da sua mente que a Bíblia é muito grossa, que a Bíblia é difícil de entender, que você não vai conseguir, dedicar. Como eu sempre costumo dizer, você vai ler uma vez, não vai aprender nada.
vai ler a segunda, vai continuar sem aprender nada. Na terceira, você vai gravar alguns versículos, vai conseguir comparar um versículo com outro. Na quarta, na quinta, na sexta. Na 10ª vez, você vai estar bem, bem mais ou menos. E vai indo assim. Você não vai conhecer a Bíblia dentro do seu conteúdo, esgotar o que a Bíblia tem. O muito que você consiga gravar toda a Bíblia na cabeça, o seu conteúdo de essência espiritual, você não consegue esgotá-lo. E a cada dia você, com a sua leitura, você vai aprendendo e aprendendo a interpretar a Bíblia. Você começa a comparar um livro com o outro, consegue encaixar um livro dentro do outro, e isso te facilita. Mas você tem que iniciar com a sua leitura da Bíblia. Como estudante, você tem. Eu posso te afirmar que será inútil se você não tiver um hábito de leitura, você estudar teologia. Você vai aprender muitas questões teológicas aqui, mas a Bíblia mesmo você não vai aprender. E tudo que você for partir de pregação, de ensino, é das Escrituras. Você não pode partir do livro, por exemplo, esse livro aqui. Você querer tirar dele estudos bíblicos para passar para a igreja. Não, você tem que pegar a Bíblia e passar para a igreja. Você pode, através de comentários bíblicos e outro ali, debruçar nos livros e aprender e acompanhando com a Bíblia para você formar o seu sermão, seja ele um sermão de pregação de um culto ou um sermão de estudo bíblico. E isso é mais do que aprovado, mas a Bíblia é o seu ponto de partida. Cria o hábito de leitura. Tira todos os empecilhos, que não consegue, que grossa demais, que eu não vou entender. Tira isso e começa a ler Bíblia. Eu não vou falar para você criar plano de leitura. Não. Pega a Bíblia e estuda. Pega a Bíblia e estuda. A primeira vez que eu peguei o livro de Gênesis para ler, eu li 25 capítulos seguidos. De tão maravilhoso que a história ela se tornou. Eu fui lendo, entrei na história de Noé, a história do dilúvio, a história da Torre de Babel, o chamado de Abraão. Quando eu olhei, eu estava lá no nascimento dos filhos de Isaac, no capítulo 25. Então, é muito boa a leitura da Bíblia. Tem alguns livros que é um pouco pesado, como o livro de Levítico, eu sempre costumo dizer que você vai lendo, você fica até um pouco cansado. O livro de 1 Crônicas, os primeiros capítulos. Mas quando você pega o relato histórico de Josué e vai até chegar no livro de Reis, você vê o quão maravilhoso é a Bíblia. Outra coisa que ele fala, o intérprete e a exposição das escrituras. Isso aqui não precisa de ler também, não, irmão. O que é exposição? É você explanar o que o texto está querendo falar. Paulo escreveu algo. O que ele quer falar com aquilo? Está escrito algo que Moisés escreveu em Gênesis. Qual era o pensamento de Moisés para transmitir para os seus primeiros leitores? Como reagiu os primeiros leitores? Isso é importante. Exposição bíblica é você ir a fundo no texto para poder esgotar o máximo que você puder no texto. Tirar o máximo. E isso é de qualquer versículo. Por exemplo, você vai lá no Evangelho de Mateus, livros da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você vai entender por que ele utilizou a palavra livro da genealogia. Se por um acaso ele pesquisou aquilo ali em algum lugar, se Mateus pesquisou, que é claro que ele pesquisou. Você vai tentar entender por que ele apresentou, se Abraão vem primeiro do que Davi, qual era a razão que ele falou que ele é filho de Davi, para depois falar de Abraão. Você tem que entender isso. E por qual razão que ele falou que ele é filho de Davi e filho de Abraão? Isso vai dar a facilidade, primeiro, de você entender o livro, e se você for explicar aquilo ali, como eu já falei, que tem valor a genealogia, explicar para os seus ouvintes. Outro exemplo é que em Mateus tem uma narrativa de uma genealogia e em Lucas tem outra. Aí, se você depara com aquilo ali e vê nomes parecidos e chega a um certo ponto, os nomes ficam diferentes. Se você não prestar atenção na genealogia, você pode achar que há uma contradição na Bíblia. E como outras passagens da Bíblia. Então, temos que tomar cuidado com isso. Segundo capítulo, fatores determinantes sobre a interpretação da Bíblia. Irmãos, eu estou falando rápido. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Porque eu estou falando rápido. Os irmãos estão entendendo?
Ou tem alguma dúvida? Se os irmãos estão bem, vai fazer a prova aí, vai precisar nem ver no livro? Então vamos lá. Fatores determinantes sobre a interpretação da Bíblia. Primeiro, cuidado quanto ao uso da aplicação. Foi o que eu falei. Primeiro, a interpretação. É isso que o comentário vai mostrar. Depois, a aplicação. Por que eu estou dizendo primeiro a interpretação? Porque a sua aplicação ela vai ser de acordo com aquilo que o escritor quis falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de novo, que Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Você vai tentar entender por que ele usou o termo Senhor. O termo Senhor ali seria o termo Yahweh. Aí você vai entender qual o significado do nome Yahweh. Por que ele utilizou o termo pastor? Davi era pastor e ele, através dessa figura, ele entende sobre os cuidados de Deus. E nada me faltará, ou nada me faltará que não tem o i. Nada me faltará, ou de nada eu terei falta. Você vai interpretar o que seria a falta para a vida de uma ovelha, literalmente um animal. Então você vai entender. O salmista está dizendo que um pastor, pastor de ovelha, ele preocupa com sendo a ovelha dele ou não, porque ele ama ser pastor, ele preocupa em cuidar daquelas ovelhas, prover o melhor para a ovelha. E a provisão vem nos versículos abaixo: água tranquila, descanso para as ovelhas, refrigério para as ovelhas, dá cuidado para as ovelhas. Quando você entende isso, você vai entender que Deus faz o mesmo para nós. Agora, se você lê o texto e já for direto aplicando, Deus cuida de nós, não te falta nada, sem interpretar o texto, à luz do que a visão do salmista, a sua mensagem não fica tão completa. Aí, além de tudo, você vai mostrar para o povo que nada falta. E se a pessoa acredita que nada falta, ele vai achar que ele pode ter carro que ele quer, que ele pode ter a casa que ele quer, que tudo que ele quiser, Deus vai dar. E embaixo está mostrando quais eram as provisões. Está entendendo? Então, há necessidade da interpretação e não direto na aplicação. Ele até mostra aqui, ó, o exercício da interpretação se dá inicialmente com a compreensão do sentido real do texto, ou seja, o que ele de fato quer dizer, como eu falei. Em seguida, o leitor, tendo o texto em mão, deve fazer a seguinte pergunta: como essa passagem bíblica foi aplicada aos primeiros leitores? Foi o que eu disse. Aí chamamos de aplicação primária, como eles aplicaram na vida deles. Ele fala, em continuidade, outra pergunta deve ser feita: como esse texto se aplica à minha vida? Aí ele diz que, de igual modo, aí fala que a resposta é essa, nós chamamos de aplicação secundária, e de igual modo, uma terceira interrogação deve ser feita: existe um sentido profético ou escatológico nesse texto? Que nós chamamos de terceira, que é a aplicação profética. Mas o que eu falo é, a aplicação profética, alguém coloca aqui, nem sempre é essa necessidade. A necessidade é como os primeiros leitores reagiram a isso, o que o escritor quer falar e como isso aplica a nós hoje. Isso é a interpretação correta que nós devemos fazer da escritura. Aqui vai mostrar algumas coisas da aplicação primária, da aplicação secundária, da aplicação profética, que já está explicado lá no primeiro, na outra página, que ele vai mostrar que trata do significado histórico, do contexto sagrado e se restringe a um momento histórico. Tem texto que vai realmente ser somente aquilo ali. O secundário, ele fala, refere-se ao período da história, desde quando as escrituras foram escritas e os pecados e desobediência de Israel, sua idolatria, atos imorais dos homens que são abomináveis aos olhos de Deus, como depravação, homicídio, guerra, promiscuidade, são fortemente combatidos no Antigo e Novo Testamento. Ele vai mostrar que esses relatos históricos, eles foram combatidos tanto no Antigo Testamento, pelos primeiros leitores, no Novo Testamento e aquilo que é doutrinário para nós hoje. Então, nós vamos fazer um apanhado e aplicar a nossa vida. Como aplicamos isso em nossa vida? E a questão profética vai mostrar que tem realidade no futuro, são questões escatológicas. Vai mostrar algumas regras fundamentais da hermenêutica e sua aplicação. Primeira, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai pegar passagens que estão em Salmos e algumas passagens do Antigo Testamento, que é citado por Paulo.
e pelos demais escritores do Testamento e tentar entender, através de Paulo, como os primeiros leitores eles absorveram aquela passagem ou aquela mensagem e como Paulo aplicou nos dias dele. Aí você vai ter uma interpretação do versículo. E, além de tudo, as escrituras interpretam a escritura por quê? Tem passagem que ela pode estar obscura em determinado lugar da Bíblia. Aí você vai observar o que nós chamamos de contexto remoto, aquilo que às vezes está em outro livro, em outra parte da Bíblia, que às vezes está até muito distante daquela primeira leitura que você fez. Exemplo, o livro de Gênesis ele foi escrito por volta dos anos 1400 a.C. O livro dos Salmos, ele sua composição, talvez, apesar do Salmo 90 ter sido escrito por Moisés, ele talvez seria o salmo mais antigo, mas as demais composições dos Salmos foram compostas por Davi, talvez para os anos 800 e pouco, melhor, 900 e poucos antes de Cristo, entre 930 a 970 antes de Cristo. Então você vê uma lacuna muito grande de tempo, de quase 500 anos. E nesses quase 500 anos de lacuna, tem coisas que estão em Gênesis que você consegue utilizar alguns salmos para interpretar e te facilita bastante na interpretação. O que está lá escrito em Gênesis e você faz um paralelo com Salmos, te ajuda na interpretação. Então, isso é chamado de a Bíblia interpreta a Bíblia. É você ver o que alguns escritores falou e, às vezes, aquele mesmo assunto é tratado em outro livro, vai te ajudar a interpretar. Perigo da falta de uso da regra fundamental. Então, nós corremos alguns perigos. É falar, ó, os ensinos dos textos sagrados desconectados do sentido geral da própria Bíblia induz incautos ouvintes ao erro. Mas embaixo vai falar assim, ó, o intérprete deve ficar atento quanto ao uso de versículos bíblicos fora do seu contexto, obedecendo a regra de usá-lo como indica o conjunto de texto, não citando frases soltas para apoiar suas ideias. Vou dar um exemplo que eu estou falando porque isso aqui eu vi pregadores até muito conhecidos no Brasil citar esse versículo aqui de uma maneira equivocada. Atos, capítulo, me parece que é 7 ou 6, deixa eu achar aqui direito, que é sobre a vida de Estevão. Me parece que é o 7, que é quando fala que Paulo, que ainda a narrativa lhe dava o nome de Saulo, que quando, lá fala assim, que quando eles estavam apedrejando Estevão, deixa eu ver aqui o versículo, oração. O versículo 50 fala assim, ó, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. A Bíblia corrigida fala assim, quando eles apedrejavam, arrastaram Estevão para fora e apedrejaram, as testemunhas tiraram a roupa e tiraram a sua roupa. Só que o texto ali parece fazer conotação, como esse pregador que eu vi ensinando, que eles rasgaram a roupa de Estevão e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, tem alguns que já pregaram isso. Se você ler o texto aí, parece que a roupa ali era de Estevão. Mas quando você vai no capítulo 22 do mesmo livro de Atos, Paulo está narrando esse assunto, 22 ou 20, eu acho que 26. Ele está narrando esse assunto, ele vai e diz que as testemunhas tiraram as suas próprias roupas e depositaram aos pés de Paulo. Quem tirou a roupa foi as testemunhas, a túnica. Eles tiraram a roupa que estava por cima e ficou só com a roupa de linho embaixo, e eles colocaram aos pés de Paulo. Então, se você pegar só esse texto como o pregador pegou, principalmente utilizando a Bíblia corrigida, ele entendeu que quem tirou a roupa ali, eles arrancaram a roupa de Estevão, e não foram as testemunhas. Mas lá, no final do livro de Atos, fica muito claro que a roupa que foi tirada ali foi das testemunhas e não de Estevão. E tem outras passagens na Bíblia que pode parecer que dá um sentido duplo, um sentido ambíguo, mas quando você pega no contexto da mesma passagem ou um contexto
remoto, você vai ver que está falando de outra coisa. Por isso temos que tomar esse cuidado. Aí fala os benefícios do uso da regra fundamental. Primeira coisa que ele fala que é necessário ter sempre claro que nenhuma doutrina bíblica é construída sobre um versículo apenas. É claro, deixa eu vou falar uma coisa aqui, que isso aqui, irmãos, isso aqui é regra de homem, tá entendendo? Por exemplo, a Assembleia de Deus, eles têm essa preocupação, isso é uma coisa que é louvável, de que para você fazer uma doutrina bíblica, seria bom você apoiar em mais versículos do que apenas em um. Mas nada impede de que você faça uma doutrina, se ela está muito enfática na Bíblia, através de um versículo. Nada impede. Por exemplo, se estivesse escrito nos Dez Mandamentos, só aquela passagem, não matarás, acabou. Não matarás, não matarás. Não importa se em qualquer outra parte da Bíblia não tivesse escrito. Era uma doutrina, não pode matar. Vocês não estão compreendendo? Então, esse negócio que o comentarista coloca aqui, não só ele, como muitos outros, eu concordo em parte. Porque é bom você ter várias outras passagens que comprovam aquela doutrina. Mas não é uma regra 100% que você não se faça doutrina só com um versículo. Como eu disse, se não pode matar e tivesse escrito só lá em Êxodo 20, não poderia matar. Se não poderia, não roubarás. Se tivesse escrito só lá, não poderia roubar. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque você pode deparar com coisas importantes na Bíblia que às vezes não vai ter versículos que concordam diretamente com aquele versículo e você pode achar que não é importante. Então, se a Bíblia tiver um versículo que fala de um assunto que é importante, que é doutrinário, basta. A Bíblia é autoridade. Mas Deus é tão magnífico que ele preocupou em deixar narrativas que corroboriam com determinados tipos de assunto que nós estamos abordando, que teria mais respaldo em outras passagens. Mas nós não podemos pegar essa regra. Se só tem um versículo, não é válido. Se é escritura, é válido. Porque, por exemplo, tem passagens no Evangelho de Mateus que ele é repetido em Marcos e em Lucas, mas é o mesmo versículo. Então não poderia ser verdade. Porque só é a narrativa na perspectiva do outro evangelista, mas é o mesmo versículo. Outra coisa, cara, no finalzinho, ele vai falar assim: ó, em toda a interpretação da Escritura, seja para a sua própria aplicação pessoal ou para pregar e ensinar, é dever apresentar os ensinos da Bíblia na sua integridade e verdade, não torcendo ou ajustando o pensamento pessoal. Então, nós temos que ter essa preocupação de ser leais aos escritos bíblicos. Eu entendo, na próxima matéria nós vamos estudar sobre homilética, nós vamos ver os 3 tipos de sermões principais que é pregado, principalmente o que é mais pregado, que é o sermão temático. Ele não requer tanto que nós venhamos a expor o texto bíblico, mas temos que ser bíblico, mesmo no sermão temático, que é o sermão mais pregado entre os pregadores aí. O textual já fala, depende do texto, e o expositivo depende de todo o texto. Então, nós vamos estudar isso aí na próxima matéria e nós vamos ficar por aqui. Há essa importância de ser verdadeiro com aquilo que as Escrituras quer falar. E, acima de tudo, irmãos, o comentarista mostra aqui algo interessante. Não só para pregar, mas até para a sua vida devocional. Porque se você ler a Bíblia e já ir aplicando, é melhor você comprar esses devocional aí de café, sei lá como é o nome desses trem aí, café diário, café sei lá com o quê, e comprar e ficar lendo esses pensamentos desses caras. Ele pega um versículo da interpretação e faz isso. Aí você vai aplicando aqui na sua vida. Não. Você tem que ler a Bíblia no seu todo e antes de ser um pregador ou um ensinador, compreender a Bíblia para você. Para você, e não para ser pregador. Nós não estudamos Bíblia para ser pregador, para ser ensinador. Estudamos para a nossa edificação. Primeiro de todas as coisas. Aí, como pregador e ensinador, você compartilha aquilo que você recebeu como edificação para a sua vida. Aquilo que te edificou e que te marcou, mesmo que seja de uma forma
educativa e doutrinária, você primeiro recebeu isso, para depois você ensinar na igreja. Você buscou para você. Quando eu estou falando que buscou para você, eu não estou só falando de você aplicar na sua vida o que você aprendeu como doutrinário, mas é o seu interesse realmente de aprender aquilo ali. Isso é muito importante. Então, as escrituras não foi feita para pregadores, foi feita para o povo de Deus. Isso é as escrituras. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui, irmão. Nós vamos fazer. Eu acredito que nós vamos conseguir terminar esse livro na próxima aula. Lembrando que já chegou o dia de fazer os pagamentos para pedirmos o próximo livro, para ter como entregar para os irmãos e os irmãos ter o livro em mãos na próxima, passando essa semana. E lembrando que semana que vem nossa aula segue na terça-feira, o Senhor se nos permitindo, nos dando saúde para conseguirmos terminar esse livro, que é na próxima semana, apesar que eu havia dito, deixa eu prestar atenção, que eu mandei uma mensagem para o Alex e eu não me recordo se eu disse para ele que a aula, nós iríamos começar nossas aulas, se seria no dia. Eu acho que eu mandei áudio, depois eu ouço os áudios. Porque era suposto as nossas aulas ter terminado hoje, mas como nós ficamos sem duas aulas e pulamos para frente. Mas eu lembro que eu falei com ele que as nossas aulas iam iniciar só no mês que vem mesmo. Eu tenho que ouvir os áudios aqui para saber e depois deixar para os irmãos. Porque o certo é que nós poderíamos ter mais duas aulas, mas nós vamos fazer o possível de conseguir terminar esse livro agora, porque é a terceira aula nossa, não é certo? É a nossa terceira aula. É a terceira aula, porque eu postei só um vídeo, eu não consegui postar o segundo, porque eu não estou conseguindo postar aqui no meu computador, e essa é a terceira aula. Então, nós vamos fazer o possível para conseguir terminar e já no próximo mês iniciar com a matéria de hermenêutica. Amém? Eu gostaria de pedir o diácono Sérgio para orar, agradecendo a Deus, e logo após, os irmãos tenham liberdade para se retirar da sala. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, Papai querido, nesta noite nós te agradecemos por esta oportunidade, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma em tuas mãos o nosso aprendizado, a nossa mente. Senhor Deus, nós viemos aprender a cada vez mais de ti, Papai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um que participou, aqueles que não puderam, Senhor, o Senhor conhece, Papai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite, um fim de semana maravilhoso. Bem, paz.